tarde, amigos da educação, amigas da educação. Que alegria, que prazer imenso estar aqui com vocês nessa tarde de sábado, dia 5 de novembro de 2022. Hoje é Dia Nacional da Língua Portuguesa e eu trouxe como convidado um amigo meu de editora. Já já nós vamos conversar sobre isso. Então, um beijo grande a todos os escritores e escritoras, todos os leitores e leitoras vorazes e principalmente a todos os professores e todas as professoras que estão aqui nos assistindo agora ou que vão nos assistir depois. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, todos vocês, todas vocês, para a nossa live pedagógica do Congresso Brincar. Eu sou a professora Pati Fonte e hoje estou aqui no lugar do Vicente Falcão e da Patrícia Laurindo, porque eles estão no Congresso Conhecer, aproveitando esse evento maravilhoso presencialmente. Que saudade de um evento presencial, não é, gente? Mas a nossa live não pode parar. Nós não podemos deixar de manter esse espaço de reflexão, de troca de experiências, de prática pedagógica. O momento é todo nosso, profissionais da educação, em especial da educação infantil e anos iniciais, e é por isso que eu estou aqui hoje. É com muita alegria que eu quero conversar com você e te pedir, nos ajudem aí a manter a nossa live sempre assim, gratuita, aberta a todos e com muita qualidade. Então, compartilha, avisa no grupo do WhatsApp, avisa nas redes sociais, chama todo mundo para cá, porque nós vamos conversar sobre bem-estar e felicidade na escola. É isso mesmo, é um assunto de suma importância, porque todos os membros da comunidade escolar precisam sentir esse acolhimento, esse bem-estar e essa felicidade. Mas será que isso acontece? Vamos conversar sobre tudo isso e com dicas práticas, aí com estratégias que possam favorecer as nossas escolas do Brasil todo? Vamos, convida a galera, convida todo mundo, porque eu já vou chamar o meu super convidado do dia. Como eu dei um spoiler aí logo na abertura, ele é meu colega de editora, ele também é escritor com 15 livros publicados, gente. Não é pouca coisa, não. Mestre em educação, ele vai se apresentar aí e vai mostrar para vocês que currículo maravilhoso que ele tem. Vem para cá, professor José Ricardo Machado. Seja bem-vindo. Olá, Pati. Tudo bem, querida? Obrigado por essa oportunidade. Olá a todos que estão aqui presentes, nos ouvindo agora, ou que em algum momento vão participar e assistir essa live. Sejam todos muito bem-vindos e gratidão por essa oportunidade, Pati. Eu vou pedir, José, para você se apresentar para o povo, contar um pouquinho quem é o professor José Ricardo, conta para a gente um pouquinho da sua trajetória profissional, se puder, pouquinho da sua vida pessoal para a gente conhecer também, tá certo? Tá certo, Pati. Você já deu um spoiler muito legal, que é a nossa conexão através da literatura, onde nós somos autores, fazemos parte aí de uma mesma editora, onde publicamos nossos materiais, e a vida vem me trazendo ao longo dos anos nesse processo de conhecimento e autoconhecimento. Então, eu costumo dizer que olhar para a nossa vida, antes da gente projetar o futuro, primeiro a gente precisa se identificar quem nós somos e o caminho, o percurso, a trajetória que cada um de nós fez para chegar exatamente nesse momento onde nós estamos. Então, quem sou eu? Isso é uma pergunta muito importante. Quem sou eu? O que aconteceu na minha vida? Quais foram as minhas experiências para que eu pudesse chegar exatamente aqui nesse momento, 5 de novembro, às 16 horas e 5 minutos da tarde, nessa live do Congresso Brincar. Então,
Essa é uma pergunta muito importante, porque tudo que eu for projetar, se eu não valorizo quem eu sou e as experiências de vida que eu tive até hoje, eu vou ter dificuldade de olhar para frente, porque eu ainda não me reconheci, eu ainda não me identifico como um ser humano, como um cidadão. Então, com essa reflexão, eu abro aqui a nossa conversa, dizendo que a gente se reconhece hoje, projeta nosso futuro e vamos valorizar quem nós somos no presente. Porque a nossa maneira de ver o mundo, as coisas que nós passamos até aqui, os nossos erros, as nossas dificuldades, os nossos acertos, as nossas conquistas, cada um desses aspectos precisa ser reconhecido como parte da nossa história enquanto seres humanos. Aproveitando, eu quero também pedir para as pessoas se apresentarem para a gente, né, Zé? Escrevam aí quem são vocês, de onde vocês estão falando, qual estado, qual cidade, lecionam em qual nível de ensino, porque vamos ter aí um carinho enorme em ler depois, né? Não é não? Exatamente, Paty. É importante a gente saber de onde as pessoas estão nos assistindo, né? Qual é a formação delas, de onde elas estão. Isso é muito importante, isso nos aproxima, né? Eu falo aqui do município de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Costumo dizer que a praia está tão próxima à minha casa que se eu tropeçar no meu portão, eu me embolo na areia e já estou virando na água da praia, né? Você está querendo botar água na boca da gente que está aqui estudando hoje, trabalhando nesse sábado à tarde. Pois é. Mas como um bom morador de beira de praia, quantas vezes eu fui à praia? A gente vai à praia quando as pessoas nos visitam, a gente usa a orla para caminhar, mas confesso que eu poderia ir mais vezes à praia. Isso eu assim, preciso confessar para vocês. E aí, pessoal, nessa trajetória de vida, passei pelas formações na graduação em Educação Física, que foi a primeira de todas, onde eu já estou formado hoje há 17 anos, e é por meio delas, por meio dessa formação, que eu iniciei também, além do trabalho como professor de Educação Física, não é, como escritor de alguns livros, não é, que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Bom, deixei alguns aqui e a gente vai falando um pouco durante a live. E Fala, Paty. é importante a gente dizer, né? Somos colegas de editora, porém não citamos editora, gente. Quem se interessar depois em ver os livros do José Ricardo ou os meus livros, nós somos da WAK Editora. Vocês podem acessar lá o link, tá? Da WAK. E a conversa hoje é muito boa, mas eu não tô vendo ainda muita gente falando de onde é, não, José. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Ah, sim, apareceu a Vânia falando que é de Eunápolis, na Bahia. Seja muito bem-vinda, pessoal da Bahia. Agora sim, já estou vendo gente de São Paulo, gente do Espírito Santo, do Rio de Janeiro. Eu também moro aqui no Rio de Janeiro, sou da cidade do Rio, moro em Copacabana e, como você, praticamente não vejo a praia. Então, eu entendo o que você está dizendo e faz parte da nossa vida, essa vida de vários trabalhos acumulados e a correria é tanta, mas hoje vamos conversar um pouquinho sobre isso também. Eu acho que vai servir para todo mundo, inclusive para a gente, esse processo aí de autoconhecimento, não é? De autoconhecimento. Então, vou deixar você na tela, vou passar a bola para você se apresentar mais um pouquinho para o povo. Ok, Paty, muito obrigado. Eu estou colocando aqui na tela, já já vai aparecer o slide da nossa conversa aqui. Bom, professor de Educação Física há 17 anos, pedagogo também, com algumas especializações, depois o mestrado, e hoje eu faço doutorado em Ciência da Educação, onde eu pesquiso a educação socioemocional. Essa educação socioemocional que eu venho estudando e trabalhando efetivamente em sala de aula já há alguns anos. E foi através, né, foi partindo dessa experiência com a educação socioemocional, então que veio a ideia de trazer esse tema aqui para o nosso Congresso Brincar. Bom, gente, eu acho muito importante que as pessoas conheçam a nossa trajetória acadêmica, profissional, mas também falar, assim como Paty disse, fala um pouquinho quem é a pessoa, né? Então, um profissional formado, mas antes do profissional formado, nós temos uma história de vida. Então,
Estou só colocando aqui, subindo o PowerPoint para a tela. Ele aparece aí para... Paty, está aparecendo para vocês o slide? Ok. Obrigado. Bom, o tema bem-estar e felicidade na escola, obviamente eu vivo essa temática no meu dia a dia, na minha rotina de profissional, né? E na minha rotina pessoal. Então, esse desenvolvimento pessoal, até que eu chegasse ao profissional, hoje eu consigo reconhecer, através dos estudos dos últimos anos, em que momento eu podia lá atrás perceber que eu já era uma pessoa feliz e não sabia. Sabe quando a gente fala assim que acontece alguma coisa, eu era feliz e não sabia? Por quê? Porque a felicidade, primeiro de tudo que a gente tem que entender que a felicidade ela não se resume a um momento. A felicidade, ela é o transcorrer da nossa vida. A gente não pode olhar a felicidade como um ponto final, um resultado, um alcance de algo. Nós temos que entender que nós somos felizes por conta do processo que nós estamos tendo a oportunidade de vivenciar, e não um estado. Por exemplo, eu queria muito um tênis, comprei um tênis. Estou feliz? Na verdade, eu estou alegre. Porque daqui a pouquinho essa euforia pela compra do tênis vai passar e outras coisas vão surgir. Então, reconhecer esse processo dentro da nossa vida é entender que sim, nós somos felizes, independente do momento que nós estejamos vivenciando. Até porque, quando eu estou triste, isso é um momento e daqui a pouco vai passar, assim como a alegria, assim como a tristeza, que nós chamamos de emoções primárias. A vida da gente às vezes parece uma montanha-russa de emoções e ok, é isso mesmo. Só que dentro dessa montanha-russa de emoções, eu preciso entender que ali eu estou num processo de felicidade, porque eu estou na busca dos meus objetivos, eu estou vivenciando aquilo que eu quero, eu entendo que o momento que eu estou passando é o momento que eu preciso estar para que eu avance. Então, tudo isso me causa um momento de a percepção de que eu sim sou uma pessoa feliz, tá? Então, há 41 anos, eu sou filho e sou irmão. Lembra que eu disse um pouquinho no início que não adianta eu projetar o futuro se eu não considero quem eu sou e quem eu fui e o caminho que eu segui até chegar a esse momento? Então, sim, há 41 anos eu sou filho e irmão. Há 17 anos eu sou professor. Estou casado há 12 com a Santa Patrícia. Que detalhe, segunda-feira nós vamos completar 13 anos, né? 12 anos, na verdade, que a gente completa de casados. E sou pai de uma princesa e um príncipe há 10 anos. Então, esse sou eu. Esse é o José Ricardo. E você, que está nos ouvindo aí agora? Quem é você? Qual foi o caminho que você percorreu até chegar aqui? Parece uma letra de música, não é? Um clichê, talvez. Mas sim, qual foi o caminho que você percorreu até chegar aqui? E eu quero convidar cada um de vocês que está aí nos assistindo que pegue agora uma caneta, um lápis e um papel. E deixa aí do ladinho para você, que daqui a pouco a gente vai usar bastante isso. Então, é uma live em que a gente vai trocar informações, é uma live de informações, mas a proposta é que a gente saia também daqui com uma bagagem para olhar melhor para nós mesmos. Porque quando eu disse para a Paty assim, preciso falar de felicidade e bem-estar na escola, não somente para os alunos, mas também para os professores. E no decorrer da nossa discussão, vocês vão entender por que é tão importante também valorizar o professor, o seu bem-estar e a sua felicidade. Então vamos lá. Deixa separadinho aí papel, lápis, caneta, para vocês poderem anotar, que daqui a pouquinho a gente vai começar a trabalhar isso. Muito bem. Então, como eu disse lá no vídeo de divulgação da nossa live, a felicidade, o que é felicidade, a gente pode considerar que é uma pergunta de milhões. Talvez a maioria das pessoas hoje esteja em busca dessa resposta. Se a gente analisar que a felicidade ela não é um resultado, um produto final, então eu devo entender, é importante que eu entenda que eu não vou chegar à felicidade, eu vou construindo a minha vida
buscando a percepção de que eu estou feliz dentro das escolhas que eu faço. Você já teve a necessidade ou a oportunidade de ter que mudar de cidade? Por conta de empregos, por conta da família, por conta de qualquer situação? E talvez essa mudança não tenha sido lá no início aquilo que te deixou muito para cima. Afinal de contas, quando a gente fala de mudança, a gente fala de deixar coisas para trás. E o que a gente está deixando para trás? Que histórias são essas? Que lugares são esses? Que pessoas são essas? Que experiências são essas que a gente está deixando para trás num processo de mudança? De cidade, de casa, de bairro, de rua, mudança de emprego, a família que está sendo constituída. Quais foram as mudanças que aconteceram na sua vida? A maioria delas, a gente busca isso, que essas mudanças sejam para tornar a nossa vida melhor. Quando a gente faz essa escolha, a gente faz renúncias ao mesmo tempo. E é nesse processo de renunciar que a gente entende, sim, que nós estamos construindo a nossa vida, mas buscando satisfação dentro de cada uma das decisões que a gente faz ao longo da vida. Então, se a gente for dizer assim, o que é felicidade? Felicidade é entender que tudo que acontece na minha vida, que aconteceu e que ainda vai acontecer, vai me colocar ou já me colocou, está me colocando exatamente onde eu preciso estar. E a gente valorizar todos esses momentos e as emoções que a gente vai sentindo ao longo da vida. E por que eu digo valorizar as emoções? A gente diz assim, não, a tristeza é uma emoção, seria uma emoção negativa? O nojo seria uma emoção negativa? A raiva seria uma emoção negativa? Pensa aqui comigo. O que é uma emoção negativa? Se todas essas que eu disse são emoções negativas, então a alegria, ela é uma emoção positiva. Olha que coisa interessante. E se eu dissesse para vocês que a emoção, a gente não deve olhar para ela pelo lado do negativo e do positivo? Se eu dissesse para vocês que, na verdade, as emoções todas elas são boas. Mas como assim, Zé? Você está dizendo para mim que tristeza é uma coisa positiva? Eu vou dizer que sim. A sensação da raiva, a sensação do medo, da tristeza, são sensações que são ruins. Mas a presença delas na nossa estrutura fisiológica é de fundamental importância. Veja, se você está sentindo raiva porque alguém lhe fez alguma coisa, por um momento de dificuldade, por alguma coisa que deu errado, é sinal de que você precisa dar atenção para mais alguma coisa. Então, se uma pessoa te fez um mal e você está sentindo raiva dessa pessoa, é um sinal do nosso corpo, do nosso cérebro, para que a gente preste mais atenção nesta relação. Será que eu estou sentindo raiva porque eu depositei confiança e expectativa demais nessa relação? E daí eu me frustrei, eu me decepcionei? Então, olha só como que a raiva é importante. O medo que a gente desenvolve ao longo da vida é o medo de entrar em lugares apertados, é o medo de altura, é o medo de lugares escuros, medo de tentar as novas oportunidades. O que isso está querendo dizer para você? Se a gente não tivesse um medo, talvez a gente pulasse de um terceiro andar tranquilamente, sem medo de se machucar. A criança, por exemplo, a gente percebe, ela quando é muito novinha, ela não tem esse aplicativo do medo instalado no cérebro dela, ela vai aprendendo com as experiências. E daí, depois que ela põe o dedo na tomada, ela toma um choque, dificilmente ela vai voltar com o dedinho lá. Então, todas as emoções, do ponto de vista do que elas servem para nós, da sua finalidade no nosso, na nossa estrutura fisiológica, neurológica, neurobiológica, elas são sim positivas, elas são sim boas. E a felicidade, ela está nesse processo, porque as emoções que a gente vivencia, como eu falei um pouquinho antes, a gente entende que elas estarão numa montanha russa, num sobe e desce. Uma hora eu estou alegre, uma hora eu estou triste, uma hora eu estou com raiva. E como que eu lido com esses processos? Até para entender que a alegria ela não vai ser para sempre. A gente costuma dizer assim, se uma pessoa está rindo o tempo todo, demonstrando uma aparente alegria, felicidade, será que tem alguma coisa de errado? Porque às vezes a gente vê uma pessoa sorrindo, parece que ela está alegre, mas talvez essa pessoa esteja rindo num processo de ansiedade, num processo de estados de nervos à flor da pele. Então, isso é importante a gente pensar. Então, dito isso, o que é felicidade?
é entender a felicidade como um processo onde a gente passa por ele ao longo da nossa vida, ok? Bom, falando em felicidade, uma outra coisa, um outro tema que era muito importante trazer para a gente falar hoje, principalmente olhando para professores e alunos. Como que essa felicidade se comporta na escola? Com esses dois sujeitos principais, o professor e o aluno. Como que isso se comporta, né? Então vamos pensar assim: o professor é aquele sujeito responsável por mediar a aprendizagem em sala de aula. Todo mundo concorda. Tem até algumas escolas que não chamam mais o professor de professor e nem de educador, chama de mediador de ensino, né? São nomenclaturas que algumas instituições entendem que é interessante utilizar essa atualização, que na verdade o processo é o mesmo. A gente está em sala de aula, responsável pela condução do processo de ensino-aprendizagem. E como que eu, professor, vocês que estão aí do outro lado, que são professores e são educadores e educadoras, como que a gente entra em sala de aula? Num dia que a gente não está legal. É aquela velha história assim, né? Entrei em sala, eu preciso virar meu botãozinho para que eu possa chegar ali inteiro para os meus alunos, para as minhas crianças, para os meus adolescentes, para os meus adultos. Eu preciso virar esse botãozinho. Só que será que é realmente o caminho é virar o botãozinho? Ou será que naquele momento, sim, eu enquanto ser humano, antes de ser educador, eu sou formado pelas minhas emoções e os meus estudantes precisam entender que esse ser humano aqui também tem as suas emoções, os seus sentimentos, assim como eles. Alguém aqui, por exemplo, já foi questionado na sala de aula assim: tio, tia, professor, você não está legal hoje. O que está acontecendo? Isso é uma pergunta muito importante quando eles fazem para a gente, porque eles observam que aquela pessoa que na normalidade dos dias e das aulas, que entra em sala, hoje está um cadinho diferente. E tudo bem eles perceberem isso. E tudo bem sim eles perceberem. Porque quando eles entendem que se nós adultos nos sentimos no direito de estar triste por conta de um momento, estar com raiva, estar pensativo, cansado, tudo bem. Eles também têm esse direito. Isso constrói uma relação professor-aluno de muita reciprocidade. Como é que eu, enquanto professor, cobro algo dos meus alunos que eu não sou capaz de demonstrar na prática? Isso é uma reflexão importante. Então, se meu aluno está triste, eu também posso estar triste. Se ele está alegre, eu também posso estar alegre. E por falar nisso, seria possível, então, medir, quantificar, colocar em prática, ter aspectos de fato que possam me levar ao processo de me sentir feliz, de estar feliz? Aí é que nós temos a psicologia positiva, que é a psicologia dos tempos atuais, olhando para o ser humano e, peraí, antes de surgirem transtornos, antes de surgirem doenças, patologias, distúrbios, dificuldades comportamentais, tem um ser humano com emoções. E assim como a gente vai para uma academia, vai para uma praça, para a rua, para a orla, praticar uma atividade física para cuidar da saúde, por que a gente não pode cuidar das nossas emoções? Então, a psicologia positiva estudou aquilo que pode ser mensurado para dizer assim: se as pessoas seguirem esse caminho, elas poderão sim se considerar felizes, independente da montanha russa emocional que elas estejam vivendo. Então, vamos conhecer agora que aspectos seriam esses? É o que nós chamamos de modelo de bem-estar. O modelo de bem-estar, ele foi estudado e pessoas que se consideravam felizes, independente do momento que estavam vivendo, foram questionadas, foram investigadas sobre o que faz bem para elas na vida. Então, essa pesquisa foi em larga escala e a psicologia positiva chegou a 5 elementos importantes. Que esses 5 elementos compõem o modelo de bem-estar, e esse modelo de bem-estar ele é chamado de PERMA. E o que é o PERMA? O PERMA, na verdade, é um acrônimo utilizado na língua inglesa, e aí, traduzindo cada uma dessas letras, a gente tem os 5 aspectos a serem trabalhados no professor, nos alunos,
na sociedade de uma forma geral. E, segundo a psicologia positiva e os estudos, se a gente começar a cuidar de cada um desses aspectos, o que vai acontecer? É bem provável que a gente perceba a felicidade fazendo parte da nossa vida. Volto a dizer, independente do momento que a gente esteja vivendo. Então vamos lá. O que seria esse PERMA? Essas 5 letrinhas. Então, a primeira letra, o P, vem de emoções positivas. Então, o que são as emoções positivas? Lembrando que esse acrônimo ele vem da língua inglesa, ok? Traduzido, a letra P, emoções positivas. Como assim emoções positivas? Mas você não acabou de falar que não tem emoções negativas? Sim, não tem emoções negativas. Mas as emoções positivas significa você valorizar as suas emoções que lhe causam boas sensações. Você que é professor, você que é educador, que está aqui assistindo a gente, professor, educadora, pensa comigo aqui agora. Lembra de um momento bom na sua vida, que naquele momento você transpirou alegria, emoção, euforia, que você foi capaz de falar assim, nossa, eu estou exatamente onde eu queria. Que momento foi esse? Pensa agora. No seu histórico de vida, foi no momento da sua trajetória acadêmica? Foi uma situação do lado profissional? Que momento foi esse? Então você vai pegar isso agora, vai trazer à sua memória, lembrar dos detalhes desse momento. Sabe o que você está fazendo agora? Você está valorizando as emoções positivas. Vou deixar aqui já uma dica para a sala de aula. Pergunta para os seus alunos assim: me diga 3 coisas que aconteceram, 3 coisas, 2 coisas, uma coisa, fica à vontade, que aconteceram na sua vida que não foram legais. Normalmente, a tendência é que tanto a criança, quanto o adolescente, quanto o adulto, nós aqui adultos, falemos numa velocidade impressionante, quase na velocidade da luz, coisas ruins. A gente lembra rápido, porque marcam a gente. E muitas das vezes a gente demora para passar por aquele processo, de deixar de lado aquela emoção. Agora vamos lá, coisas que foram positivas. Normalmente leva-se um pouco mais de tempo. Os adolescentes, muito reativos, né? Eles dizem assim, mas não tem nada de bom na minha vida, não. Não tem nada de bom, não. Ah, tem. Vamos lá. Um lugar que você visitou e você gostou muito. Aí eles param para pensar. Falando com a criança. Um passeio que você fez com o papai e com a mamãe que foi muito legal. Uma brincadeira na escola que foi muito legal. Aí eles começam a lembrar. Então é valorizar essas emoções positivas. E por que valorizar? Porque a nossa tendência enquanto seres humanos é valorizar, deixar no nosso corpo muito tempo essas sensações que não são muito boas, de raiva, de tristeza, de medo. E a gente leva isso por muito tempo. Agora vamos valorizar essas positivas também. Ok? A segunda letra é de engajamento. O que é engajamento? No estudo da psicologia positiva, é aquilo que te coloca num estado de flow, de fluxo intenso. Vamos pensar aqui agora. Que momento você estava executando alguma atividade, alguma tarefa, em que você perdeu totalmente a noção do tempo, da hora, você esqueceu de comer, você esqueceu de tomar banho, mas um momento que estava te causando prazer, que estava te causando coisas boas. Que momento foi esse? Para muitos professores, quando a aula está fluindo muito bem, não é verdade? O que acontece? Quando a gente vê, tocou o sinal e acabou a aula. Puxa vida, está na hora do recreio. Porque a aula estava fluindo tão bem, as coisas estavam acontecendo. Então, quando a gente entra nesse processo, você esquece outras coisas, esquece do tempo, você entrou num processo de engajamento. Em quantas coisas a gente já conseguiu se envolver para chegar a esse estado de flow, a esse estado de fluxo, onde a gente está verdadeiramente engajado? Quando a gente pergunta para o adolescente, aí ele fala assim, jogar, tio, jogar videogame. Onde eu pego lá o meu jogo e se minha mãe não percebeu, eu jogo a noite inteira. É lógico que aí a gente está olhando
Ele não está percebendo que questões fisiológicas da alimentação, do sono, que são tão importantes para a nossa sobrevivência, acabam ficando de lado. E o jogar em si, apesar do lazer, está expondo ele muito tempo à tela, ele está perdendo uma noite de sono. Não é sobre esse engajamento, são sobre coisas saudáveis. E não precisa ser 5 horas, 10 horas. Uma conversa com um amigo. Aquela boa conversa que você perde a noção do tempo, a leitura de um livro, assistir a um filme que você queria há muito tempo. E quando você viu, ué, já acabou? Os filmes da Marvel. Ih, vamos ver se tem pós-créditos agora. Então, é se engajar de alguma coisa que vai te causar prazer e que você vai sentir assim, nossa, perdi o tempo, perdi a hora. Então você entra em engajamento no estado de flow. O terceiro elemento desse modelo de bem-estar do PERMA são os relacionamentos. E existem até vertentes da psicologia que dizem que hoje uma pessoa feliz é uma pessoa que tem plenamente seus relacionamentos positivos. Quando a gente fala para o adolescente, quando a gente fala para a criança, né, dos amiguinhos, aquilo que está te fazendo bem, né, são os relacionamentos que realmente são saudáveis para a nossa vida. Nós, enquanto professores, chegamos em sala, chegamos na escola para trabalhar, e daí nós temos ali, encontramos colegas de trabalho, e aí aquela relação ela é construída ao longo do tempo. Para alguns a gente se aproxima mais, para outros nem tanto. Algumas pessoas a gente tem uma certa preocupação sobre a relação. Mas quais são os relacionamentos que são realmente positivos e saudáveis na tua vida? Você precisa mantê-los. Quer ver uma outra coisa bacana sobre relacionamentos? Aquele amigo que você não fala há um bom tempo. Pensa aqui comigo agora, vamos lá. Você está com uma folhinha e um papel, né, uma caneta, um lápis aí do seu lado. Pega agora esse papel e anote o nome de pessoas que você gosta muito, parentes, familiares, amigos, com os quais você não fala há um bom tempo. Uma semana, um mês, um ano. Quem são essas pessoas? Coloca o nome no papel aí agora. Coloca o nome dessas pessoas. É um amigo, uma amiga? Será que é o seu irmão, a sua irmã? O seu pai, o seu tio, o seu avô, a sua avó? Coloca o nome dessas pessoas no papel. E aí, mais tarde, amanhã, entre em contato com essas pessoas. Restabeleça a comunicação nesse relacionamento que você considera que é saudável para você e que você está sentindo falta, tenho certeza. E posso te garantir, se chegou ao ponto de você considerar um relacionamento que é saudável e que está te fazendo falta fazer contato com essa pessoa, para ela e para ele, provavelmente também está fazendo falta você fazer contato. Então, olha que bacana. Ok? A próxima letra é o M de propósito. E o que significa propósito? É você colocar uma meta na sua vida, colocar objetivos na tua vida. Aonde eu quero chegar? O que eu preciso fazer da minha vida? Realmente, de fato, quais são os meus objetivos enquanto profissional, enquanto pessoa, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto filho, enquanto irmão? Quais são os meus objetivos? Qual é o meu propósito de vida? E aí esse propósito ele pode estar ligado à sua profissão, à sua família, pode estar ligado a questões sociais. Então vamos lá, vamos pensar aqui. Bom, eu tenho um propósito na minha vida, e aí eu estou falando da minha mesmo, de fato, de sim ajudar educadores, de sim ajudar pessoas, de sim ajudar pais e mães nos processos emocionais, sejam os próprios processos emocionais, quanto lidar com as outras pessoas. Então, qual é o teu propósito de vida? Caramba, eu nunca parei para pensar nisso. Eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, eu quero fazer uma viagem, mas aqui eu não estou falando de objetivos materiais. Eu estou dizendo do propósito em você passar por essa vida, ir embora e deixar coisas boas aqui. Que propósito seria esse? Coloca nesse papel aí também. Pensa bem. O que você quer quando passar daqui? A gente não sabe como é depois.
enfim, alguns sabem, outros não, obviamente, de acordo com a crença de cada um. Mas e nesse momento aqui agora? O que você pode fazer para deixar assim escrito o seu nome na história das pessoas que te conhecem, que te conheceram um dia, tá? E por último, conquistas, tá certo? O que é essa conquista? Como a gente falou lá em cima das emoções positivas, vamos valorizar as nossas conquistas. E às vezes a gente coloca uma coisa muito lá na frente, vou comprar uma casa, uma conquista. E aí sim, vamos falar de materialidade. Conquista, comprar uma casa. Só que até que eu chegue a comprar essa casa, comprar esse carro, fazer uma viagem, me formar em tal área, até que eu chegue lá, quais foram as coisas pequenas que foram acontecendo ao longo do processo? Então vamos lá. Aqui a gente fala sobre gratidão. Hoje, quando você levantou da cama, você agradeceu por mais um dia que estava iniciando? Isso é uma conquista. Ontem, antes de deitar, você agradeceu pelo dia que você passou, por mais experiências e sensações ruins que tenham acontecido, e também pelas emoções, né, pelas sensações positivas. Você agradeceu por aquele dia estar se encerrando e que você, naquele momento, está chegando no seu ponto de descanso para que um novo dia se inicie no dia seguinte? Então, vamos trabalhar a gratidão dentro desse processo de conquistas. Quais foram as tuas conquistas ao longo da vida? Você se formou? Você tem hoje uma família? Você vem de uma família? Então, vamos ser gratos por tudo isso e aonde eu pude realmente, de fato, contribuir para que as pessoas sim possam deixar deixar o nosso nome guardado aqui, né, o nosso nome escrito, e que também sirva para mim de lição, ou seja, não são só as coisas grandes que acontecem e que vão me, de fato, me trazer esse processo de felicidade e bem-estar. Oi, Paty. Oi, eu entrei aqui, José, porque é uma delícia ouvir você, muito gostosa mesmo a sua fala, mas eu acho importante a gente pontuar para as professoras uma coisinha que está subentendido, mas eu quero aqui enfatizar. A gente não tem como desenvolver as tais competências socioemocionais que estão aí sendo tão difundidas agora por causa da BNCC, sem antes fazer todo esse trajeto que você vem lindamente nos levando à reflexão e ao autoconhecimento. A gente não tem como desenvolver no outro o que a gente não faz com a gente mesmo, não é isso? Positivo, Paty. Sua intervenção foi fundamental, porque a gente é capaz de oferecer algo para alguém, principalmente do ponto de vista quando a gente quer ajudar uma pessoa, né, a se desenvolver emocionalmente nas suas habilidades, nas suas competências, se a gente não conseguiu desenvolver minimamente em nós. Porque esse cuidado parte da gente. E muitas das vezes, né, Paty, a gente acaba influenciando comportamentos muito mais do que na nossa fala, mas na nossa postura no dia a dia. Então, peraí. A Paty hoje, né? Ontem ela não estava legal, hoje ela está bem. Poxa, eu vi Paty numa dificuldade. Como é que você fez, Paty, para passar por aquilo? Né? Como é que você enfrentou isso? Eu estava assistindo hoje uma entrevista da cantora Simone, que é da nossa época, da infância, né, Paty? Ela Sim, falando sim. ela falando sobre o processo de vitória dela em relação ao câncer que ela descobriu, né, recentemente, que ela está em tratamento. Então, ela falar da família, ela falar da mãe, ela falar do esposo, falar dos filhos, olha como que isso é importante. Então, esse é o processo onde ela buscou apoio, buscou suporte emocional para enfrentar as suas dificuldades. E é tão comum, né, esse olhar para o outro e não parar para olhar para dentro da gente mesmo. Então, esse auto-olhar para esse processo íntimo, que às vezes é doloroso, de autoconhecimento, de lembranças, que a primeiro momento a lembrança positiva não vem de imediato, né? Parece que o nosso cérebro ele vai lá logo no negativo. E, além disso, pensar naquelas pessoas que estão distantes. Eu confesso aqui, eu abri para falar que eu acho que é importante, acho que muita gente
vai se identificar com isso. Eu confesso que quando você falou a princípio, pessoas que você ama muito, que você não fala há muito tempo, eu não remeti a pessoas que estão aqui nesse plano. Imediatamente vieram pessoas muito amadas já que já partiram. Então, tudo isso mexe com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, e fazer esse trajeto do olhar para dentro de si, ele é fundamental até antes mesmo da gente pensar nesse bem-estar dos alunos, em proporcionar esse desenvolvimento da felicidade nos alunos. Se a gente não está feliz, nada disso acontece, não é verdade? Eu queria falar isso aqui, interrompi um pouquinho, porque eu creio que muita gente vai aí comentar também. E queria deixar uma pergunta para a galera. Quero que vocês respondam aí. Qual é a emoção maior que bate agora ouvindo essa fala do professor José Ricardo? Porque eu confesso que eu fiquei muito emocionada e reflexiva. E eu queria saber do povo também. Legal, Paty. Conta aí pra gente que emoção foi essa, quais foram as memórias, as lembranças que vieram à tona nesse momento. Paty, quando você falou de pessoas, né, que a gente. No ano retrasado, eu tive uma experiência, e aí, pessoal, eu acho que pode ser uma dica para a gente fazer. Nós fizemos uma dinâmica na escola em que os alunos deveriam fazer uma chamada de vídeo entre eles. Nós ainda estávamos naquele momento online da pandemia, em 2020, então eles tinham que fazer uma chamada de vídeo com os seus amigos, e ali eles iam brincando com algumas questões. Você prefere chocolate branco, chocolate preto? Você prefere o arroz por baixo do feijão ou ao contrário? Você prefere frio ou calor? Nesse tipo de brincadeira. E algumas outras questões. Se você for no shopping, você prefere uma pizzaria ou sorveteria? Se você prefere subir a montanha ou ir à praia? Enfim. E eu falei assim, eu vou vivenciar isso. Vou vivenciar isso. E aí, sabe o que eu fiz, gente? Eu entrei em contato com 3 amigos da infância, que tenho contato com eles até hoje, mas que por conta da minha mudança que eu fiz alguns anos atrás, da Baixada Fluminense aqui para a região litorânea, a gente não se vê com tanta frequência. Porém, nos falamos sim, mas não nos vemos com frequência. E aí eu resolvi fazer essa dinâmica com eles. E a gente marcou um dia, uma chamada de vídeo, e nós fizemos essa dinâmica. Primeiro que foram momentos de muitas gargalhadas, porque descobrir coisas que, por mais que sejam aí 30 e tantos anos de amizade, a gente não conhece totalmente o ser humano, o outro ser humano, a outra pessoa. E aí, você, poxa, fulano vai marcar que é chocolate branco, lógico, e aí tu erra. E ali aquilo vai se tornando um momento de de muito divertimento, muito prazer, e também já está causando ali essa reconexão, esse contato, chamada de vídeo, um contato visual, né, que a gente tem com as pessoas durante uma conversa. Então, fica aí uma proposta para que vocês façam. Vamos lá, chama a mãe, chama o pai, chama um amigo, chama o primo, uma pessoa que esteja distante, com quem você queira falar. Faz um dia assim, faz umas perguntinhas, manda para essa pessoa, para essas pessoas, ó, cada um vai responder sobre os outros o que acha que a pessoa vai marcar. E aí um dia a gente encontra numa chamada de vídeo, ou pessoalmente, olha, pessoalmente assim, tão rico demais, sentar, fazer um lanche, bater um papo, e vamos ver aqui o que deu. Garanto a vocês, vai render bons momentos de gargalhada e vai ser bem interessante. Mas como a Paty falou, existem também aquelas pessoas que não estão mais conosco aqui. Familiares, amigos, pessoas que já partiram, que nos deixaram. Também podemos sim fazer contato com essas pessoas dentro da sua oração, dentro do seu pensamento positivo, dentro da sua prece. Fazer contato com essas pessoas significa lembrar de experiências, os momentos bons que foram vividos com essa pessoa. Também é importante trazer essa memória. Aí a gente vai falar assim, eu não vou fazer isso não porque eu vou chorar. E tudo bem. Se você se sentir emotivo naquele momento e chorar, tudo bem. Pode sim chorar. Deixa essa emoção vir para fora. Há um tempo atrás, algumas décadas, as pessoas tinham essa coisa de se expressar emocionalmente em público, né? Que não era muito legal, passava uma fraqueza, uma fragilidade.
Mas hoje a gente já começa a entender isso diferente, que as emoções fazem parte da nossa vida e a gente tem direito, sim, de colocá-las para fora. E aí, quando a gente se permite colocar isso para fora, se permite sentir isso, lembrar de pessoas queridas, a gente está vivendo as nossas emoções, a gente está trabalhando esse autoconhecimento, esse autocuidado. E quando nós formos tocar neste assunto em sala de aula, a gente já sabe da experiência que a gente viveu. Então, se você percebeu um aluno chorando porque lembrou de pessoas queridas, nossa, eu falo aqui e vem tanta vivência na sala de aula com socioemocional e que eles acabam chorando mesmo. Tudo bem se essas memórias fizerem ele chorar. Dá o tempo daquela criança, daquele adolescente, respira, toma uma água, dá uma volta pela escola, você conta uma piada, faz uma brincadeira na sequência e nós voltamos. E é isso. Isso é extremamente importante. E aí, pensando em todos nós, né, educadores, professores, professoras, como que a gente pode cuidar da nossa saúde emocional dos professores? Por que é importante cuidar da saúde emocional? E aí, tem uma fala de uma colega de trabalho, professora Camila Furtado, e eu falo o nome dela porque ela sabe que aonde eu vou, eu trago essa reflexão, eu dou crédito a ela porque ela plantou uma sementinha muito boa no meu processo de percepção das emoções de uma forma coletiva. Ela me fez uma seguinte pergunta alguns anos atrás. Mas tudo bem, tá tudo aí, né? Muitos conteúdos, muita discussão sobre cuidar do emocional dos alunos. E da gente? Quem é que cuida? E do professor e da professora? Quem é que cuida? Porque o professor, ele faz cursos, ele entra no YouTube, ele baixa PDF, ele compra arquivos de dinâmicas para ele trabalhar em sala de aula o emocional das crianças, porque, afinal de contas, Paty mesmo já mencionou, a BNCC traz a importância de trabalhar as emoções e as habilidades socioemocionais na escola, dos alunos e os professores. Como que os professores entram em sala de aula para cuidar e ajudar os seus alunos e ele e ela? Como que fica? Né? Então, assim, por que é importante cuidar da saúde emocional do professor? Primeiro de tudo, porque antes da gente cuidar de alguém, a gente precisa cuidar de nós mesmos. O autoconhecimento, a autopercepção, quem sou eu, qual foi a minha trajetória até chegar aqui, os momentos que foram bons, os momentos que não foram tão bons, o que eu aprendi, como que eu cresci e como que eu cheguei até aqui. Então é importante por isso, para promover o autoconhecimento dos professores, para que eles entendam, para que nós tenhamos esse espaço na escola onde a gente possa falar das nossas emoções. E que não fique mais. Mas a escola não é lugar disso. A escola é lugar de aprender matemática, português. Não. A escola é lugar também das emoções. Afinal de contas, sempre foi. Só que agora, com todo esse movimento do socioemocional, a gente está buscando tornar isso o mais normal e comum. Dar espaço para as percepções, né, e para a saúde emocional dos alunos. E aí o professor, ele precisa ter esse espaço também respeitado. Paty, já imagino, né? Se mexeu ali. Diga, Paty. De vez em quando eu venho aqui incomodar um pouquinho a sua fala, mas é porque é exatamente esse trabalho que a gente faz, né, Zé? Nós vamos até as escolas para desenvolver palestras interativas, experienciais, oficinas, workshops com os professores, para que eles sintam até uma segurança maior e tenham espaço para eles, para que depois, sim, venham essas práticas com os alunos. Então, esse é um trabalho muito, muito importante e que algumas escolas já estão abrindo as portas. A gente faz isso, né? E é muito importante dizer aqui que você que quer levar o Zé, me levar até a sua instituição para esse trabalho, já entra lá no grupo do Telegram do Congresso Brincar, já presta atenção, já acessa as nossas redes sociais e presta atenção nisso, porque é fundamental. É um trabalho que não dá mais para deixar para amanhã, é urgente. E a exigência de só do professor realizar com os alunos, principalmente com as crianças pequenas, a gente tem um público aqui de 80% de professores da educação infantil,
não se pode desvalorizar esse profissional. Tem que se colocar esse profissional, ter espaço para ele cuidar dele mesmo e desse lado emocional dele. Tem uma dinâmica que eu realizo, Zé, com as professoras, quando eu vou trabalhar o livro Competências Socioemocionais na Escola, que é muito raro quando não tem uma professora chorando, 2, 3 chorando. É assim, e mesmo que essa dinâmica seja feita de uma forma rapidinha, tem lugares que te proporcionam um tempo maior para trabalhar e outros não. Mas mesmo que seja dinâmica rápida, sempre vem aquele choro compulsivo. E aí eu percebo quão é importante esse trabalho que a gente vem realizando e tanta gente vem seguindo a gente e também dando atenção ao socioemocional. E eu queria aproveitar, antes de sair e passar a bola para o Zé de novo, algumas pessoas já comentaram aqui. Não sei se você está tendo acesso aos comentários. Vieram falando que com toda a sua fala, estão lembrando das primeiras turmas, dos primeiros alunos. Pediu para o Marcelo, se ele puder, para colocar algum comentário aí para você poder ler. E outras falando da alegria, da felicidade de ouvir você, outros da reflexão. Então, é muito importante essa troca nossa. Eu venho aqui, inquieta um pouquinho o professor Zé para poder inquietar você. Quem não escreveu nada, mas está acompanhando a gente? E você? Como está se sentindo hoje? Qual é a sua emoção? Qual é o seu sentimento? Compartilha com a gente também. Vamos conversando. Vou voltar, deixar o Zé seguir, tá bom? Beijo. Obrigado, Paty. Com essa fala, gente, isso me levou lá no ano de 2003, quando eu entrei pela primeira vez em sala de aula. Eu lembro como se fosse hoje. Eu tenho essa questão de ter uma memória de coisas muito detalhadas, sabe? Então eu lembro como se fosse hoje. Eu entrei na escola e aí assumi numa turma de 7º ano para dar aula de educação física. E aí eu simplesmente entrei na escola e a diretora me colocou na frente da turma. E aí eu parado ali olhando aqueles adolescentes, tava com as 2 mãos assim para trás, eu senti alguém colocando uma bola murcha na minha mão e falando assim: professor, esse é o seu material. Aí devia ter umas 25 crianças ali, adolescentes do 7º ano, e fomos para a quadra fazer a aula. E na quadra, eu lembro que era aquela quadra que só de você bater o pé, a poeira subia. Imagina as crianças correndo e eu com uma bola murcha. E foi assim um grande laboratório para eu começar, porque eu tinha crianças, um pátio e uma bola. Que laboratório para um professor. Mas nessa mesma escola, eu também vivenciei uma outra experiência que foi muito legal. A direção estava fazendo um projeto com a educação infantil, eu não dava aula para eles, e aí a coordenadora falou para mim assim: professor, a gente está com as criancinhas ali de 4, 5 anos, você pode ir lá dar uma palavrinha para eles? Aí eu, mas eu vou falar o quê? Não, é que eles estão conversando sobre coisas que não são boas para a saúde. Você pode falar de drogas? Aí eu, falar de drogas? Para uma criança de 4, 5 anos, o que eu vou falar? Nisso que eu estou pensando que eu vou falar, ela já puxou a cortina e me colocou de frente para as crianças e aí eles assim, com os olhinhos, né? Criança é uma coisa maravilhosa. Eu tenho aqui um que acabou de completar 7 esses dias e a minha mais velha que vai completar 10, né, no final do mês. Aqueles olhinhos de criança. E aí eu sei que eu trouxe a experiência dos meus pais, fumantes, meu pai bebia, né? Na época era vivo ainda, era uma bebida que passava assim daquilo que a gente pode dizer normal, saudável. E daí eu comentei um pouco disso, né? O quanto eu ficava triste de ver meu pai, ver minha mãe fumando, bebendo. E aí eu lembro de eu falar exatamente assim para as crianças. Porque, gente, olha só, vocês têm que pensar assim: droga é uma droga. O que é droga? Aí eles, é uma coisa ruim, tio. Ok. No dia seguinte, no outro dia, não lembro agora, mas no dia seguinte que eu voltei na escola, uma mãe veio me procurar no portão para dizer que o que eu falei para a filha dela, do jeito que a menina chegou em casa, ela foi convencida a parar de fumar. Pois é. Então, são essas emoções. Olha que experiência bacana.
Teve muita dificuldade? Teve muita dificuldade na minha vida de professor, como teve na de todos nós. Mas olha só que bom guardar essa lembrança. Num dia, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, num dia que eu não estiver bem, que eu estiver assim, será que eu estou no caminho? Será que realmente é essa área? Porque às vezes isso acontece. Às vezes a gente se questiona, né? Lembrar dessas contribuições, das conquistas, lembra? Seja pequenininho, que para mim, de repente, passou despercebido. Mas a mãe aparece na escola no dia seguinte e diz, olha, pelo que você falou para minha filha, ela me convenceu que droga, que o cigarro é uma droga e eu parei de fumar agora, não fumo mais. Muito bom lembrar disso, essa experiência, valorizar essa emoção positiva, essa conquista. Olha que coisa interessante. E aí, pensando na gente enquanto professor, como que a gente pode cuidar? São poucas as escolas que chamam a Paty para fazer um trabalho, que me convidam para fazer um trabalho, que trazem um profissional para olhar para o emocional dos seus colaboradores. Isso é uma realidade. E a gente está aqui trabalhando para que isso se torne cada vez maior, um movimento muito maior. Rio de Janeiro, Brasil, mundo, que nós que cuidamos de crianças e adolescentes tenhamos a possibilidade de serem cuidados também. Mas se a escola não faz, o que eu, dentro da minha experiência de vida, na minha autonomia, no meu dia a dia, posso fazer? Primeiro de tudo, que o professor, por natureza, ele se cobra muito. Que a escola nos cobra muito e automaticamente a gente acaba sofrendo com essa cobrança. Porque nós temos que realizar, nós temos que planejar, nós temos que executar, nós temos que montar materiais criativos, lindos, maravilhosos, recicláveis, montar aulas, as melhores aulas. Então, acho que um ponto importante para ser dito aqui, nesse cuidado, nesse autocuidado, é definir prioridades na nossa vida. Como que eu defino essa prioridade? Vamos pensar numa coisa? Com a chegada da pandemia, o recurso tecnológico passou a ser muito utilizado pelas escolas. No momento da pandemia, então, era totalmente utilizado pelas escolas. Com a volta ao presencial, a gente tem um contato, mas ficou uma herança. E vocês devem imaginar que herança é essa que ficou lá na escola das aulas online, que é a utilização massiva, intensa dos recursos tecnológicos. Como assim que eu estou querendo dizer? A escola utilizando as redes sociais para fazer contato conosco. Então, se eu defino uma prioridade, eu digo assim, peraí, todo dia, às 18 horas, eu preciso me desligar do trabalho. Ah, Zé, isso é impossível. A gente monta a aula, a gente corrige caderninho das crianças, a gente prova, trabalhos, e já pensando no outro mês, tem conselho de classe, o ano que vem tem que montar planejamento antes de sair. Mas vamos colocar prioridades. Se eu consigo parar de trabalhar alguma coisa a partir de um determinado horário, 5 horas, 6 horas, meio-dia, 8 horas da noite, naquele momento eu estou dizendo para mim assim, agora eu vou dar um descanso de determinada situação. Só o fato da gente não pegar mais nos grupos de trabalho para responder de imediato, isso já é um avanço. É claro que existem as realidades, eu super entendo isso, eu vivo essa realidade das mensagens chegarem à noite, e muitas das vezes a gente se sente obrigado a responder. Mas eu fico com esse questionamento, e todos vocês já devem ter feito. Quando não existia, quando era só o telefone, como que era isso? Não esperava a sexta-feira chegar na segunda? Por que hoje tem que responder? Então, se infelizmente, por parte de alguns gestores, esse cuidado conosco não acontece, a gente precisa aprender a criar estratégias. Então, assim, definiu prioridades a partir de um determinado horário, isso aqui eu não faço mais. Eu vou só montar aula, eu não vou olhar para o WhatsApp. Não vou olhar para o WhatsApp. Hoje, fazendo isso, a escola onde eu trabalho entendeu que se é algo direcionado particularmente a mim, vai me ligar ou vai me mandar mensagem no privado. O grupo da escola eu não vou abrir. Não vou abrir. Eu defini essa prioridade para mim. E foi esse ano de 2022. Foi bem melhor, gente. Porque o grupo ele fica caindo mensagem o tempo todo. E a gente não deve se sentir na obrigação de ter que abrir. Porque às vezes não é nem para a gente, é para outros professores, é para uma outra situação, nem é para a gente, nem é para mim, nem é para você. Mas eu entendo e respeito cada realidade. Tem professoras e professores que infelizmente são obrigados sim a responder. A escola que deu um chip para a professora fazer contato com a mãe,
que a professora está no WhatsApp da turma junto com as mães e tem que responder. Isso não está certo, gente. Precisamos buscar caminhos e estratégias das nossas escolas entenderem que isso não está certo. O professor ele precisa desligar e descansar, sim. É o cuidado emocional dele. Senão, como é que ele chega no dia seguinte na escola? Se ele nem descansou. Aí ele vai dormir, vai ter pesadelo. Quem já teve aí a experiência de ter um pesadelo, um sonho que seja, com a experiência do dia que viveu, da pressão, e aí sonha com o diretor, sonha com a diretora, sonha com o aluno, sonha com a turma, a criança chorando, porque aquele dia foi bastante pesado. E a gente só desligou na hora de deitar na cama para dormir. A gente tem o direito de parar antes, sim, não só aquelas 6, 7, 8 horas, 4, 5, quantas horas cada um dorme, não. A gente tem direito de parar antes, sim. Um outro cuidado é a gente buscar momentos de realizar atividades que nos dão prazer. Que momentos seriam esses? Então, ler um livro te dá prazer? Falar com os amigos, por mais que seja utilizando a rede social e o contato, exposição à tela, é o que te dá prazer? Assistir um filme? Sentar no quintal de casa e olhar a lua? O que te causa prazer? Nós temos que encontrar no nosso dia, transformar isso numa rotina, pequenos momentos de prazer. Se a gente conseguir criar esse hábito, nosso dia vai encerrar melhor. Você pode ter certeza disso. O que eu posso fazer, por menor que seja, 1 minuto, 2, 5 minutos todo dia, que vai me trazer prazer, que eu vou me sentir bem ali, desconectado das minhas responsabilidades. É só prazer. Desconecte das responsabilidades. O que eu posso fazer todo dia? Mas todo dia é muito difícil, que tem muita coisa para fazer. Então vamos lá. Vou lançar aqui o desafio para vocês. Comece com um dia. Então essa semana agora, hoje é sábado, né? Não sei se hoje, amanhã é possível, mas se programe para amanhã ou para segunda-feira. O que eu posso colocar toda a minha segunda-feira para me dar um pouco de prazer? Vai ser uma experiência muito boa, tenho certeza disso. Que tal transformar isso num segundo dia e depois num terceiro dia? Vamos tentar aos pouquinhos, né? Ninguém fica musculoso da noite para o dia, ninguém emagrece da noite para o dia, ninguém aprende da noite para o dia. É um processo. Então a gente começa devagarinho e vai inserindo pequenas doses até que chegue um ponto, poxa, agora tá legal, agora eu tô realmente cuidando de mim. Então, são algumas coisas aí que a gente pode sim utilizar para cuidar de nós mesmos, né? E aí, obviamente, as escolas, percebendo que cuidam dos seus colaboradores, né, o que seus colaboradores estão emocionalmente bem, quais seriam os benefícios para a escola? Primeiro que a gente está bem para trabalhar. Você chega lá com ânimo, descansada para trabalhar. Porque as crianças, elas não estão pensando se o tio ou a tia está bem naquele dia. Eles vão chegar lá virado no giraia. Não é verdade? Pensa aí, se as suas crianças não são assim, né? Seus adolescentes não são assim. Chegam bombando na sala de aula. E se eu não estiver minimamente descansado, aquela aula talvez não renda muito bem, né? Então a escola precisa perceber isso. Professor que falta menos. Eu lancei uma pesquisa e para o final da nossa conversa aqui, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Onde eu vou, a partir dessa pesquisa, elaborar um programa de gestão das emoções na escola, voltado para a gestão escolar, ajudar os seus professores. E aí, nesse processo de pesquisa sobre gestão das emoções, eu estou coletando exatamente as informações sobre as dores dos professores dentro do seu trabalho. E uma pergunta que eu fiz foi a seguinte: já houve um dia em que você acordou e você estava emocionalmente por abaixo e você não queria... Tia Sil colocou: sonhar trabalhando, acordar cansado. Tia Sil, perfeito, isso aí, você me representou agora. E aí na pesquisa que dia se já aconteceu de você acordar muito cansado, muito mal, você não está com cabeça, e aí você conta uma história para sua coordenação, para sua direção e não vai trabalhar. Fala a verdade ou não fala a verdade, enfim. Aqui não é uma questão de julgamento, aqui é uma questão de percepção da realidade. Como é que você se sentiu depois?
Você ficou em casa, não foi, descansou. De fato, você se sentiu bem por não ter ido trabalhar? Ou não, você foi trabalhar mesmo assim? E como que você se sentiu lá, estando muito mal? Como é que você se sentiu lá? Eu não esqueço de uma diretora que eu tive alguns anos atrás, quando ainda morava na Baixada Fluminense, professor do Estado. Ela dizia pra gente assim: pessoal, por favor, o dia que vocês não chegarem bem na escola para trabalhar, me procura. Não entre em sala de aula se vocês não estiverem bem. Me procura primeiro. Se for o caso, aquele dia você vai ficar na sala dos professores, você vai ficar na direção e não vai entrar em sala de aula. Eu preciso de você bem, eu preciso ver você bem. Algumas vezes eu vi isso acontecer, de professores e professoras não chegarem bem e ficarem na sala da coordenação porque não estavam bem. Estavam chorando compulsivamente, crise de ansiedade. O papel da gestão é isso. Não é apenas catalogar os nossos planejamentos, ligar para as famílias e nos pagar. É cuidar da gente também emocionalmente. Então, eu sinto que esse movimento de cuidar das emoções dos colaboradores, isso precisa aumentar. As escolas precisam entender isso. Assim como hoje já tem uma percepção bastante considerável sobre trabalhar o emocional dos alunos, o nosso emocional enquanto educadores também ele precisa ser trabalhado. Ok? Qualquer comentário, pessoal, por favor, traga aí para a gente. Eu vou falar agora de um processo que eu sou suspeito para falar, eu, Paty, somos suspeitos para falar, que é a escrita terapêutica. Por que nós somos suspeitos para falar? Porque nós somos escritores. E aí eu quero trazer uma ferramenta para você, professor, para você, professora, mas também para desenvolver com seus alunos em sala de aula, que é a escrita terapêutica. Né? O que é a escrita terapêutica? Qual é o objetivo dela? É você se permitir o autoconhecimento. Como assim? Como fazer a escrita terapêutica? Fala, Paty. Calma aí, Zé. Vou cuidar de você um pouquinho também. Vou dar um tempinho, uns 5 minutos para você beber uma água, fazer um pipi, falar aqui com o povo e na volta, tanto a ferramenta da escrita terapêutica quanto a parte prática que vocês tanto gostam, né? Sugestões, dicas de atividades, o Zé vai trazer para a gente antes do encerramento, tá bom? Ok, daqui a pouco eu volto então. Daqui a pouco ele volta. É bem rapidinho, gente. É só para ele poder beber uma água, fazer um pipi e a gente conversar aqui, porque em breve, muito em breve, vai acontecer aqui no Rio de Janeiro um evento muito legal, que é para você que também quer ser palestrante, para você que é professor, professora, gosta de falar em público, quer ser um empreendedor, uma empreendedora da educação e tem interesse em ser palestrante, assim como eu, como o Zé, como a Patrícia Laurindo, que também é apresentadora aqui, como o nosso presidente do Instituto Conhecer, o Vicente Falcão, que é a Escola de Palestrantes. Você tem aí, Marcelo, uma imagem, um vídeo para passar da Escola de Palestrantes? Vai ser, gente, no finalzinho desse mês e muito, muito interessante todos os temas que serão abordados dia 25 e 26 de novembro. O Vicente Falcão é o principal nome, claro, ele que é o idealizador da Escola de Palestrantes, mas além dele, nomes como Eduardo Chiniachique, Fábio Flores, Érica Neves, Tamir Schmidt, Gisele Aguiar, Priscila Emery, todos estarão lá ajudando com temas muito legais. Então, acesse lá o site, vou deixar o site para vocês, que é palestranteCampeão.com.br/Escola de Palestrantes. Aí vocês vão ter todas as informações. Eu já me inscrevi, quero participar novamente para poder ampliar ainda mais o meu círculo de trabalhos. E antes do Zé Ricardo voltar, gente, tá uma delícia essa conversa, com certeza. Eu sei que vocês, assim como eu, estão gostando muito. Eu vou pedir para vocês seguirem a gente no Instagram, porque, principalmente, eu posso falar pelo meu Instagram pessoal e profissional, Competências Socioemocionais na Escola,
que é o terceiro livro que eu lancei pela editora WK, eu deixo muitas dicas, muitas atividades práticas lá também. Então, vou deixar aqui a imagenzinha com o endereço do meu Instagram, para que a gente possa continuar toda essa conversa lá pelo Instagram e vocês possam deixar perguntas, sugestões, relatos, dicas de outras pessoas que vocês querem ver aqui na live pedagógica do Congresso Brincar, temas e tudo isso, tá bom? Então, acessem meu Instagram, o do Zé Ricardo também, ele vai deixar no finalzinho da apresentação o endereço dele e principalmente o @Congresso Brincar. Quem está assistindo a gente agora, tira uma foto, faz um print, marca a gente lá no History, por favor, coloca @Congresso Brincar, coloca o meu arroba também, @PatiFonte_PPD, o do Zé Ricardo, que é Conversando com Emoções. Anota tudo direitinho, marca a gente que vamos ter o enorme prazer de compartilhar você, de compartilhar a sua escola e o seu nome nas nossas redes sociais. Olha, esse final tá imperdível, avisa todo mundo que o Zé Ricardo vai voltar, porque vai ser a parte da prática pedagógica, a ferramenta que vai ajudar a gente enquanto profissional, e quais são aí as sugestões de atividades práticas possíveis para trabalhar as emoções também com os alunos. Então, bora, Ricardo, vamos embora continuar a nossa conversa que está muito boa, todo mundo voltando. Avisa os amigos que finalzinho dessa live é só prática e você não pode perder, tá certo? Vem para cá, José Ricardo. Deixa também seu Instagram com a gente. Perfeito, Paty. Obrigado aí pelo espaço também do compartilhamento das redes sociais. O meu Instagram, né, é o @Conversando sobre Emoções, tudo junto. Lembrando que lá no finalzinho não tem cedilha, não tem tio, é Conversando sobre Emocões. Vou escrever lá no chat que eu tô com o pessoal do YouTube. Eu vou pedir alguém que está assistindo pelo Facebook para colocar o arroba do Zé Ricardo lá também, tá certo? E vou passar a bola de novo para você, que eu vou aqui aproveitar e pegar umas dicas práticas também para mim. Vamos embora continuar. Ótimo, Paty. A gente se sente até honrado em ouvir uma pessoa como a Paty dizer assim, não, vou pegar umas dicas com você também, porque, na verdade, o trabalho que Paty vem desempenhando dentro do universo das habilidades socioemocionais é fundamental. Alguns anos atrás, quando eu exercia a função de orientador educacional na escola, eu tinha esse cuidado, né, a partir desse comentário da amiga lá atrás que eu falei, mas quem cuida da gente? Então, toda semana, eu enviava sugestões para o autocuidado dos professores e enviava sugestões práticas para eles desenvolverem em sala de aula. E a maioria das atividades que eu enviava para os professores como sugestão para a prática em sala de aula era desse livro que a Paty mostrou aí para vocês sobre habilidade e competências socioemocionais. Tá? Então, não poderia deixar de dar o crédito aqui à minha parceira Paty Fonte. Bom, gente, voltando a falar aqui voltando à nossa conversa, a escrita terapêutica, então, ela é utilizada como ferramenta de autoconhecimento. Como que a gente faz? Zé, eu não sei escrever, não. Esse negócio de escrever não é para mim, eu não sei, não tem como. Primeiro de tudo, a gente tem que se libertar dos padrões da escrita. O objetivo da escrita terapêutica, principalmente, não é você enviar um e-mail para alguém, não é você escrever uma carta, postar no correio para alguém. Como eu disse, é autoconhecimento. Então, você pode usar a gíria das redes sociais, do WhatsApp, para escrever dentro dessa escrita terapêutica. Você pode, quando fala assim, libertar dos padrões, não se preocupar com o mínimo de linhas, não se preocupar com o teor da sua mensagem, afinal de contas, você está escrevendo para você. Sabe quando fala assim, a melhor oração é aquela que sai do fundo do nosso coração? Aquela prece, aquelas palavras de energização, é aquela que sai do fundo do nosso coração. Então, fale com você do fundo do teu coração, se liberta dos padrões. Uma outra coisa é utilizar um caderno. Zé, não pode fazer no bloco de notas do celular? Pode sim. Mas qual é o bacana de fazer num caderno? Porque o celular, ele é um mocinho que adora tirar nossa atenção.
Você vai entrar no bloco de notas para fazer a sua escrita terapêutica, aí pluga a mensagem no WhatsApp, aparece a imagenzinha de que alguém curtiu sua postagem no Instagram e aí tirou sua atenção. O caderno, você não tem essas outras abas abertas. Então é muito bacana. Eu não vou dizer proibido utilizar o celular. Imagina, não seria correto, ético da minha parte. Mas eu recomendo que seja através de um caderno de escrita terapêutica. Então, pensar que você se liberta dos padrões, é pensar que você vai utilizar um caderno em um momento para você começar a transformar isso numa rotina, fazendo um pouquinho, hoje eu vou escrever. Mas o que eu vou escrever? Deixa eu colocar uma coisa aqui na minha escrita terapêutica, no meu caderno das emoções, e aí você pode dar o nome que você quiser. Há uma coisa que eu quero ser grato pelo dia de hoje. Então eu vou colocar lá, né? Sou grato por ter participado da live do Congresso Brincar, junto com a Paty e tanta gente boa que está aí participando. Eu sou grato por esse momento. Olha que bacana. Então, simples. Comecei. Não é quantidade, é a qualidade e a oportunidade de você se expressar naquele momento. E aí você pode levar isso para a sala de aula. Como que a gente leva isso para a sala de aula? E mais uma dica aqui que eu vou sugerir, né? Com as crianças, a gente pode pegar moldes de silhuetas de pessoas, né? Enfim, só o contorno, e pedir para que as crianças pintem ali, escolha uma tinta para pintar aquela silhueta. E aí elas vão pintar. Umas vão pedir para colocar rostinho, olhinho, deixa elas se expressarem ali artisticamente. E aí vocês vão perguntar depois do desenho pintado para a criança assim: quem está desenhado aí? É você, é o papai, é a mamãe? Aí eles vão dizer: sou eu, é a tia, é o amiguinho, é a minha mamãe. É a sua mamãe? O que a sua mamãe está sentindo agora? E aí a criança vai começar a verbalizar sobre emoções. Como é que sua mamãe estava hoje? Sua mamãe estava alegre? Estava triste quando você saiu de casa? Se a criança pintou e falou que é ela mesma. Como é que você está se sentindo agora? Você está feliz? Você está alegre? Você está triste com alguma coisa? Então, a escrita terapêutica ela começa não só pela produção de palavras, mas a partir do momento que você tira algo que está dentro do seu processo de sistema nervoso central e expressa isso numa folha. Está aí a escrita terapêutica. Os adolescentes, né, escrevam coisas que vocês não gostam. Tem alguma coisa que você já se arrependeu na sua vida? Põe no papel aí agora. Uma outra proposta de escrita terapêutica para você, professor, professora. Se você pudesse voltar lá na sua criança de 5 anos de idade, na sua criança de 10 anos de idade, o que você diria para você com essa idade? O que você diria para a sua mãe e para o seu pai no momento em que você estava nascendo? O que você diria para você daqui a 20 anos? Escreve lá o que você diria. Aquilo é seu, não é para você mandar para ninguém. Por isso que você pode estar totalmente liberto e liberta dos padrões, da norma culta, da escrita. Não se importe. Se expresse à vontade. Fica aí essa sugestão como prática. E agora eu vou falar de mais algumas, tá? Pensando ali, 2 delas pensando para as crianças mais novinhas e 2 delas pensando num público com uma idade mais avançada. Primeiro quadro das emoções. Gente, isso é muito legal. Professores de educação infantil têm a criatividade de fazer isso assim. A professora pensa, vou fazer um quadro das emoções. Eu preciso de alguns minutos. Aí ela vai e faz rapidinho, porque tem uma criatividade, uma habilidade com isso que é impressionante. Então, é na porta da sua sala, num ambiente específico, montar um quadro de vários formatos diferentes. Pode ser um quadro branco para eles pintarem com piloto, pode ser um quadro com espaço para eles colocarem coisas, depositarem coisas dentro, enfim. Eles vão chegar na escola, vão chegar na sua aula, e aí reuniu as crianças, fez aquela rodinha da contação de histórias, ou o momento que você achar mais propício. Aí vai ter as carinhas das emoções que vocês vão preparar, os emojis da tristeza, da alegria, da raiva, que você vai preparar, né? E aí você vai pedir para a criança pegar a emoção que ela está sentindo, a carinha que ela está sentindo e colocar lá no quadro, que pode estar do jeitinho que está identificado com o nome dela, com a foto da criança, e ela vai colocar. E aí você vai perguntar para ela, é alegria? Por que você está sentindo alegria hoje? Por que você está triste hoje? O que fez você ficar triste?
Aí a criança começa a trabalhar e entender que ali também é o espaço dela expressar as suas emoções. Então aí fica uma dica. A outra, dado das emoções, construção da minha santa esposa Patrícia, o dado das emoções, deixa eu colocar aqui na câmera. A gente tem esse dado aqui, né, com todas as emoções, ok? Todas as emoções aqui. Bem simples. Formamos uma rodinha com as crianças, vamos brincar dos dados das emoções. A emoção que cair para o alto, se for alegria, você vai dizer uma coisinha que te fez ficar alegre hoje ou ontem. Conta uma história alegre para a gente, conta uma história que te deixou muito alegre. E aí vai cair o dado virado com a emoção e a criança vai ter oportunidade de falar. E aí eu aproveitei que o dado, na verdade, ele tem 6 faces, mas as emoções primárias, consideradas na grande literatura, né, são apenas 5. Alegria, tristeza, raiva, nojo e medo. Ok? Sobrou uma face. Aí o professor pensa como aproveitar essa face, né? Eu coloquei um pontinho de interrogação lá, porque se o dado cair com esse pontinho de interrogação virado para cima, a criança escolhe qual emoção que ela quer falar. E aí eu também acabei aproveitando essa dinâmica, e aí falo disso lá no Instagram também, lá no Conversando sobre Emoções, que eu fiz isso com adolescente. E aí, além de sortear, jogar o dado para cima e ver qual emoção que vai cair, tinha 3 papeizinhos, escrito 1, 2 e 3. O aluno, depois de jogado o dado, ele sorteava um desses 3 papeizinhos, e daí ele dizia, de acordo com o papel que foi sorteado, se for 1, se for 2, se for 3, de convidar aquela mesma quantidade de colegas para falar da mesma emoção. Gente, pensa, porque às vezes aquela criança está um pouco retraída, aquele adolescente não quer falar, mas naquele momento em que ele joga o dado para o alto, cai uma emoção, e às vezes não é a emoção que ele quer falar, mas ele pode convidar pessoas para falar também das suas emoções, daquela emoção especificamente, ele se sente um pouco mais confortável, tem gente comigo, e aí ele se expressa. Ok? A outra dinâmica, a proposta, é o gosto e não gosto. E aí eu já penso mais nas crianças mais velhas, aí mais próximas à adolescência. É um grande momento da gente trabalhar a empatia. Uma folha de papel, a criança ou adolescente escreve lá 3 coisas que ele gosta que as pessoas façam e 3 coisas que ele não gosta que as pessoas façam. Aí surgem as dúvidas. Mas, tio, professor, como assim? Por exemplo, você gosta quando um colega te empresta borracha quando você precisa? Uma sugestão. Ah, você não gosta de ver colegas fazendo bullying com alguém. Uma coisa que você não gosta. Escreve aí. E não põe nome. Depois que todo mundo escreveu, a gente recolhe essas folhinhas e aí você pode redistribuir essas folhinhas ou você mesmo, professor ou professora, faz a leitura disso para a turma. Diz assim, olha, eu peguei uma folha aqui agora que está dizendo o seguinte, que essa pessoa gosta disso, 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 e essa pessoa não gosta disso, disso, disso. Só que antes de fazer a leitura, a gente faz um convite para eles. Quando eu for ler para vocês o que os colegas estão dizendo que gosta ou não gosta, pensa assim, isso aí eu gosto também? Isso daí eu não gosto também? Porque eles começam a fazer um processo de identificação com outras pessoas, só que eles não sabem quem é essa pessoa, de quem você está lendo. Por isso que é bacana também a gente recolher e nós mesmos fazemos a leitura. E às vezes eles se identificam até com pessoas que não são próximas a ele, ali do mesmo ciclo da amizade, do grupinho, né? Se identificaram porque uma pessoa gosta de que o amigo empreste o lápis de cor, que a professora dê mais tempo para o recreio, enfim, são coisas que eles gostam que as pessoas façam, ou não gostam. Aí a gente trabalhou esse processo de identificação, mas aí também a gente faz o seguinte convite, e aí começar a trabalhar a empatia. Você percebeu que tem pessoas falando de coisas que não gostam? Será que você faz essas coisas que as pessoas disseram que não gostam? Em algum momento, será que você já fez? Se você já fez, você sabia que as pessoas não gostavam? Ou você está descobrindo agora?
que as pessoas não gostam disso, que está escrito no papel, é que você está identificando agora que você faz. Então, o processo da empatia também sendo trabalhado ali nessa atividade. E uma última sugestão desse momento nosso aqui é as 2 mentiras e uma verdade. Então, eles vão escrever 2 mentiras e 2 verdades no papel e a turma vai ter que descobrir qual que é a verdade. Então, eu escrevo ali, eu moro na praia, em frente à praia, que já pode se considerar que é a verdade. E eu já fiz uma viagem de 5 horas dentro de um avião, aí seria mentira, e eu já patinei no gelo. Aí eu coloco essas 3 coisas no papel e aí faço a leitura para eles. Ou eles pegam esse papel sem identificação e fazem a leitura. Ou pegam o papel identificado pela pessoa. Ah, é o Zé que escreveu isso daqui, que ele mora em frente à praia, que ele fez uma viagem de avião de 5 horas e ele já patinou. Qual que é a verdade dessas aqui? E, de repente, eles vão perceber que até o amigo mais próximo tem coisas que eles não sabem sobre esse amigo. Então, essas práticas pedagógicas a gente pode levar para a sala de aula e fazer esse trabalho. Além disso, tudo aquilo que eu já vim comentando com vocês lá de trás sobre como trabalhar esse autocuidado conosco no dia a dia, que é tão fundamental. A partir do momento em que a gente passa a se cuidar, a gente demonstra isso nas nossas atitudes no dia a dia, e isso contamina positivamente as pessoas que estão próximas, e a gente leva isso para a nossa sala de aula, a gente leva isso para a nossa escola. E o desenvolvimento disso na sala de aula com as crianças vai ter um sentido, um significado bem mais profundo. Eu tenho um professor que ele dizia, meu amigo hoje, inclusive foi o professor que fez, cadê o prefácio desse livro aqui, professor Ricardo Mariano. Ele diz assim, só tem sentido aquilo que é sentido. E ele bate no braço e fala assim mesmo, só tem sentido aquilo que é sentido. E é muito verdade. Então, queria deixar para vocês aqui essas sugestões de práticas, não só para os alunos, mas também para que vocês possam cuidar das suas próprias emoções. Vocês vão receber depois o slide dessa apresentação, e aqui nesse slide tem um link de um vídeo. Que vídeo é esse? Acredito que alguns aqui já conheçam, já tenham assistido, que é do cantor Michel Teló, na sua música onde ele fala sobre a felicidade. Onde ele diz que a gente se questiona muito sobre a felicidade. Então, a felicidade, quando eu chegar lá, quando eu alcançar algo, e aí na letra mesmo, ele diz que a felicidade é o caminho. A felicidade é o caminho. E eu digo também assim para vocês, não espere pela felicidade. Faça-se feliz. Permita-se ser feliz. Ok? E aí, como último slide aqui, eu gostaria de agradecer a vocês por estarem aqui conosco, por terem participado desse momento, com os seus comentários. Estou deixando aqui o meu WhatsApp para vocês e estou deixando também aqui o meu Instagram para que vocês possam ir lá. Se vocês entrarem lá agora no meu Instagram, vocês vão encontrar várias sugestões de práticas para a sala de aula. Crianças, adolescentes, pais, educadores, para o autoconhecimento, tem várias sugestões lá. Uma coisa importante que eu disse para a Paty mais cedo, eu fiz uma coisa muito especial para o dia de hoje. Se vocês entrarem no meu Instagram e forem lá no link da bio, tem um grupo VIP de educação emocional que eu criei hoje, esse link, esse grupo, onde quem estiver lá vai poder receber materiais, vai receber um e-book que eu vou colocar lá mais tarde para quem estiver lá. Mais tarde, amanhã, eu vou postar um e-book que eu fiz sobre educação emocional. Tá? Eu vou entrar também, hein? Por favor, Paty, cliquem lá na rede social, cliquem lá no link da bio e acompanhem a gente nas redes. Ai, que delícia, José Ricardo. Muito obrigada por você ter vindo, por compartilhar com a gente toda a sua pesquisa sobre educação emocional. Uma coisinha que eu queria contar, que eu acho que acabou que ficou faltando, no seu imenso currículo, você está
se graduando em ciência da felicidade. Como é que é isso? Paty, obrigado por você lembrar, porque é tanta informação, né? Gente, nós temos aqui no Brasil a primeira turma de graduação em ciência da felicidade. Poderia dizer com toda segurança que é um curso que veio fresquinho importado de Harvard para o Brasil. Lá em Harvard existe um curso livre de felicidade. E nós temos professores e pesquisadores que fazem parte do núcleo de pesquisa das universidades dos Estados Unidos e decidiram trazer esse curso para cá. Eu simplesmente fui agraciado dentro de um processo seletivo e eu hoje faço parte dessa primeira turma de futuros cientistas da felicidade. Olha, como é que eu poderia deixar passar essa informação, né, Paty? Eu achei isso fantástico, eu fiquei muito interessada no futuro em ser uma cientista da felicidade. Afinal, eu acho que a plenitude de todo ser humano é essa, né? A gente vive em busca da felicidade. Mas pequenos momentos felizes, alegres também nos ajudam a viver melhor. Uma dica que eu posso deixar aqui para os professores também nesse finalzinho, que tem a ver um pouco com a escrita criativa que você falou, e um pouco com essa prática pedagógica, porque tanto pode ser para professores, como para sala de aula, quanto para a gente mesmo em casa, dá para adaptar. Você separar um pote ou uma garrafa e vários papeizinhos coloridos. E aí você, todo dia, escolhe uma coisa que foi boa. Não importa, pode ser uma besteira. Passei 5 minutos de pernas para o ar no sofá vendo novela. Que seja isso, não tem problema. Ou fui ao salão de cabeleireiro e fiz as unhas das mãos. Estou aqui puxando gancho para as mulheres, né? Passei mais tempo brincando com meu neto, com a minha neta, com a minha filha, com a minha sobrinha. Todo dia coloco uma coisa. A ideia é essa. E enche o pote, enche a garrafa. E aí, no fim do ano, se reúne, se você fizer com os alunos, você se reúne com os alunos. Se for a família, se reúne com a família. E sorteia para lembrar aquelas coisas. Né? Que dia foi esse? Você lembra que aconteceu aquela coisa boa, esse momento? Enfim, eu dei uns exemplos bobos aqui, mas pode ser qualquer coisa. E dá muito certo, é bem interessante. Até com equipe de professores também funciona. De colocar, nem que seja uma vez por semana, e no fim do ano reunir ali aquele grupo e sortear e tentar descobrir essas coisas boas que são de pequenos momentos que se faz a nossa vida, que se faz a felicidade. E hoje foi uma alegria, uma felicidade poder compartilhar essa live do Congresso Brincar com você, José Ricardo. Muito obrigada. Muito obrigada ao pessoal que está aí no suporte, Marcelo, todo mundo que ajudou. O povo todo no Espírito Santo curtindo o Congresso Conhecer, mas nós aqui compartilhamos com vocês. Eu peço desculpas de não termos hoje a tradução em tempo real em Libras, mas eu tenho certeza que o nosso chefe, Vicente Falcão, vai produzir isso e depois vai ter aí um vídeo com a tradução para a galera, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Tá acabando, tudo que é bom dura pouco, tá acabando a nossa live de hoje. Mas quem assistiu até o fim, quem tá lá ou no YouTube, no Facebook e assinou a lista de presença, vai receber o seu certificado de participação. Espero que em breve possamos conversar mais, viu, José Ricardo? Quem se interessou aí pelos nossos filhotes literários, pelos nossos livros, eu tenho 3 livros lá na WK Editora, José Ricardo tem 15, está vindo um quarto sobre competências socioemocionais também, só prática, gente, um quarto que é muito prático para vocês, em breve já está lá, bem encaminhado, tem capa, tem tudo, já vamos ter o lançamento logo. Vale muito a pena conhecer esses nossos filhotes literários lá no site da WK Editora. E a gente espera por vocês no Instagram. No próximo sábado, o nosso assunto será incrível também. Vamos conversar sobre educação antirracista. E eu espero estar aqui apresentando com 2 convidados maravilhosos. E sábado que vem a gente se encontra. Um beijo grande, gente. Até a próxima. Obrigado, gente. Obrigado, Paty. Um beijo para todos.